Agora, quando você vai... O problema todo, gente, não é imaginar que isso possa acontecer. Vamos juntos aqui para o raciocínio do que é importante. Quando você tem a fala do Lavrov, pública, para a TASS, falando a respeito dessa possibilidade, é porque essa possibilidade ela já deixa de ser uma possibilidade em abstrato e certamente o serviço de inteligência percebem que é algo tangível. Tá? Então, por isso já vai a mensagem, e que deve ter ido, inclusive, por canais oficiais, de que se isso acontecer, a réplica pode ser muito complicada. Eu vejo com certo ceticismo a perspectiva de paz. Por quê? Porque a gente sabe que nenhum dos elementos, eu diria dos poderes envolvidos, acredita que possa perder. Então, os oficiais dos Estados Unidos que falam no assassinato do Putin, eles falam com a precedência de outras situações análogas, né, onde eles ficaram relativamente impunes, sob o ponto de vista da prática, por exemplo, do assassinato do Soleimani em Bagdá. Quer dizer, não era um presidente, mas era um líder militar iraniano, e a parte dos iranianos terem lançado mísseis contra instalações dos Estados Unidos no Iraque, nenhuma autoridade dos Estados Unidos do mesmo patamar foi atingida. Então, a experiência anterior da Aliança Atlântica e dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, de um modo geral, pode levá-los a um excesso de confiança. Pode levá-los a um excesso de confiança. Essa é uma situação real. E existem setores no complexo industrial militar nos Estados Unidos. Não estou falando sobre o que publicou a RAND, não estou falando sobre o que publicou relatório da BlackRock em relação a essa perspectiva sobre o aspecto comercial, ou o que diz a BBC ou a CNN. Mas esse é um fato. Existem setores do complexo industrial militar dos Estados Unidos que acreditam e veem a necessidade de impor uma derrota militar à Rússia e que tem por objetivo chegar, em última instância, à China. Então, um fator novo nessa equação, que é o fator iraniano. O fator iraniano estava meio fora dessa equação. E o Irã tem seus próprios interesses. Por mais, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo muito claro. O Irã está muito próximo da Rússia, é verdade, numa aliança estratégica e também da China. Mas o Irã tem seus próprios interesses. Hoje, por exemplo, uma autoridade do Ministério do Interior da Turquia diz que capturou 5 iranianos no sudeste da Turquia que promoveriam um atentado. Enquanto você vê o serviço de inteligência turco, o ministro da defesa turco em Moscou, conversando com as autoridades da Rússia que tentam intermediar ou aproximar, de alguma forma, a Turquia da Síria. Então, os iranianos eles estão muito distantes dessa aproximação com a Turquia. Por quê? Porque a Turquia cada vez mais se aproxima de Israel e porque o Azerbaijão atua na fronteira iraniana como praticamente um preposto desses interesses dos opositores do Irã. Então, o Irã é um player. Está próximo da Rússia, mas tem seus próprios interesses. Não dá... Olha, o que eu mais vejo com perplexidade é que tem uma molecada nova, aquela molecada que está muito acostumada com o ambiente de torcida, que imagina que as contas sejam aquele 2 mais 2 é igual a 4. O Irã é próximo da Rússia? É próximo da Rússia. Ele é próximo da China? É próximo da China. Mas ele tem seus interesses. Não é que todo amigo da Rússia seja amigo do Irã. Você está entendendo? Você vê como é que a coisa funciona? Não é torcida. Tá? Vavá, trata-se do desespero de uma fera ferida e fera ferida é capaz de tudo. Eu acho sim, viu, Vavá? Eu acho sim que pode acontecer, lamentavelmente, se não uma tentativa de ação contra o presidente Putin, contra alguma autoridade do alto escalão, seja civil, seja militar, na Rússia. E isso realmente não vai ficar sem repercussão.